do assassinato, dos assassinatos. Meu Deus, a minha cabeça está muito confusa. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago-vos finalmente um vídeo sobre um assassino em série. Antes do vídeo começar, eu quero só pedir para vocês ignorarem o meu cabelo. Eu tenho perfeita noção de que ele está super encaracolado e está castanho escuro, etc. Mas eu comecei a minha transição capilar há um dia, caso vocês não saibam. O meu cabelo sempre foi encaracolado desde pequena, mas de há 10 anos para cá eu comecei a rejeitar os meus caracóis, então comecei a estragá-los, comecei a alisar, etc. Porque eu não sei, eu não gosto de me ver de caracóis, no entanto eu agora decidi que mais vale trabalhar com os meus caracóis do que lutar contra eles, e por isso comecei a minha transição capilar. Eu não vou fazer um vídeo sobre a minha transição capilar porque, aliás, isto não é a minha textura ainda, a minha textura, os meus caracóis são muito mais definidos do que isto. E por isso, daqui a uns meses ele vai estar muito mais saudável, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Seja como for, como eu vos estava a dizer, na aba da comunidade, eu não sei se vocês costumam ver essa aba aqui do canal, mas tudo o que eu meto lá aparece na vossa caixa de subscrições. E nessa aba eu pedi para vocês me dizerem que tipo de vídeo é que vocês queriam hoje e a maior parte votou em assassino em série, e por isso cá estou eu para vos trazer um caso muito interessante que na realidade foi recomendado por vocês no meu Instagram. Por isso, se vocês alguma vez quiserem recomendar casos, é muito mais fácil recomendarem pelo meu Instagram do que propriamente por aqui. Eu hoje decidi trazer-vos um vídeo sobre Leonardo da Cianciulli. Não liguem ao meu sotaque italiano, eu sou tradutora de italiano para além de ser tradutora de inglês, portanto o meu sotaque tem de ser. Leonardo da Cianciulli nasceu a 14 de abril de 1894, ela nasceu em Montella, que fica na província de Avellino, e ela morreu a 15 de outubro de 1970 em Pozzuoli, que fica na província de Nápoles, mais conhecida aqui em Portugal como Nápoles. Ela morreu devido a uma hemorragia intracerebral. Eu não vos posso explicar em concreto o que isso é, porque eu não estou a estudar medicina, eu estou na Faculdade de Letras a estudar tradução, mas basicamente foi só uma hemorragia no cérebro dela. Ela era conhecida como a fabricante de sabão de Correggio e deste ponto de vista não parece assim nada de grave, nada de especial. No entanto, como eu já vos disse, ela era uma assassina em série e ela era também considerada uma canibal. Por isso eu quero preparar-vos já mentalmente para este caso, porque as coisas que ela fazia, malta. Como eu vos disse, ela era conhecida como a fabricante de sabão de Correggio e vocês devem estar a pensar, ok, ela era a fabricante de sabão, e então? Mas mantenham isso nas vossas mentes, porque daqui a bocado vocês vão ficar completamente chocados com aquilo que ela fazia. Ela assassinou um total de 3 mulheres e ela foi muito seletiva no perfil destas mulheres. Ela escolheu sempre mulheres assim já mais velhas e mulheres que não estavam rodeadas de familiares, de amigos, portanto mulheres mais solitárias. Ela foi mesmo muito seletiva nisto e ela assassinou essas mulheres entre 1939 e 1940. Ela assassinou essas 3 mulheres, como eu já vos disse, em Correggio, porque ela era conhecida como a fabricante de sabão de Correggio, e isso fica numa região de Itália chamada Reggio Emilia. Como eu já vos disse, ela nasceu em Montella, que fica na província de Avellino, e a infância dela não foi propriamente boa, porque supostamente a mãe ao início tentou abortar de Leonardo da Cianciulli, no entanto não conseguiu, por isso podemos dizer que Leonardo na realidade era uma gravidez indesejada pela sua própria mãe. Leonardo da Cianciulli tentou suicidar-se 2 vezes na sua infância e, como vocês sabem, nestes anos mais antigos os casamentos costumavam ser arranjados, por isso os pais de Leonardo tentaram com que ela casasse com um homem, no entanto ela não quis, e eu tenho de frisar aqui o facto de ela ter apenas cerca de 15 anos quando os pais a estavam a tentar casar, mas nessa altura casar por volta dessa idade era completamente normal e depois as mulheres tinham de dedicar a sua vida aos seus maridos e a ser boas mulheres, boas mães. Como eu vos disse, ela tinha 15 anos quando os pais tentaram com que ela casasse com um homem, no entanto ela não queria casar com aquele homem porque ela não se sentia preparada para tal e, portanto, durante vários anos ela tentou adiar, e devido ao facto dela se ter casado com um homem completamente diferente daquilo que a mãe queria, foi por isso que a mãe lhe regou uma praga, e nessa praga, nessa maldição que a mãe lhe regou, a mãe disse que ela ia ter uma vida de sofrimento. Portanto, em 1917 ela estava completamente desejosa para sair da casa dos pais e por isso ela casou-se com um homem. E eu sei, e se calhar ao início pode não parecer o correto, mas nessa altura era assim que eles conseguiam escapar dos pais, só se casassem.
em 1917, para sair da casa dos pais, Leonarda Cianciulli casou-se com Raffaele Passardi. E agora vocês podem lembrar-se mais ou menos das pragas que a própria mãe lançou à filha, que ela ia ter uma vida de sofrimento. Foi aqui que começou. Em 1927, Raffaele Passardi foi supostamente preso devido a uma fraude que ele cometeu, porque ele era um trabalhador nos registros civis e, portanto, pensa-se que ele cometeu um género de fraude e foi preso. E depois, em 1930, a casa deles, os dois, foi destruída por um terremoto. Então, devido a tudo o que estava a acontecer, Leonarda Cianciulli lembrou-se daquilo que a sua mãe lhe tinha feito e por isso ela foi a uma vidente. E essa vidente disse que tudo aquilo pelo qual Leonarda já tinha passado não era nada comparado àquilo pelo qual ela ia passar no futuro. E por isso ela começou a ficar super paranoica com as coisas que lhe podiam vir a acontecer. O que essa vidente previu foi que Leonarda Cianciulli ia ter filhos, porém todos os seus filhos iam morrer. Leonarda não se contentou com aquilo que esta vidente disse e decidiu ir a uma cigana para lhe ler as mãos. E, na mão direita, a cigana leu que Leonarda ia estar na prisão e, na esquerda, num manicômio criminal, malta. Eu acabei de vos dizer, mas eu não faço a mínima ideia se vocês se lembram, só que a primeira vidente a que Leonarda Cianciulli foi, disse-lhe que ela ia perder todos os seus filhos e, dito e feito, porque ela engravidou 17 vezes e dessas 17 vezes ela teve 3 abortos e depois 10 dos seus filhos morreram, malta. 10 dos filhos morreram, 3 abortos e, portanto, restaram-lhe apenas, façam as contas, 4 filhos. Restaram-lhe 4 filhos, malta. Não perdeu todos, como a vidente disse, mas ela passou por 17 gestações. 17, das quais 3 foram abortos e depois 10 nasceram e morreram. Desses 4 filhos que ela tinha, obviamente ela tinha um favorito e o filho favorito dela chamava-se Giuseppe. E o Giuseppe, em 1939, não sei se vocês estão familiarizados com a altura, com a época em que isto se encontrava, mas 1939, Segunda Guerra Mundial. E o que é que aconteceu? O seu filho mais velho, chamado Giuseppe, foi destacado como militar para a Segunda Guerra Mundial e era o filho favorito dela, portanto ela ficou completamente louca, passada da cabeça. Devido ao facto do seu filho ter sido destacado para a Segunda Guerra Mundial, Leonarda começou a pensar de uma forma muito sinistra, assim por dizer, malta. Ela basicamente começou a pensar que para salvar o seu filho, ela tinha de sacrificar uma pessoa. Então aquilo que ela decidiu fazer foi sacrificar pessoas de forma a que o seu próprio filho não fosse para a Segunda Guerra Mundial. Portanto, ela tinha uma fama de vidente, malta, e ela era consultada por muitas senhoras diferentes, assim, já mais de idade. E ela começou a pensar, e se eu sacrificasse uma destas pessoas que me vêm consultar para estas coisas? E foi exatamente isso que ela fez. Portanto, malta, a primeira vítima foi Faustina Setti e, só para vocês terem noção do quão manipuladora Leonarda era, ela disse a Setti que para ela materializar tudo aquilo que Leonarda lhe tinha dito, ou seja, como eu já vos disse, Leonarda era vidente, e para materializar tudo aquilo que lhe tinha dito, para tornar real tudo aquilo que ela lhe tinha dito, Faustina deveria ir para Pula, que atualmente fica na Croácia. E o que é que Faustina ia fazer para Pula? Isso era um alibi que Leonarda ia usar para quando a matasse. De certa forma fez com que Faustina escrevesse várias cartas aos seus familiares, que na realidade não lhe eram muito próximos já, mas pronto. Faustina acabou por escrever várias cartas a dizer tudo aquilo que ia fazer em Pula. Faustina ainda não estava em Pula, no entanto já estava a escrever cartas como se estivesse lá. E porquê é que isto foi útil para Leonarda Cianciulli? Porque ela depois matou Faustina Setti e depois de a matar ela simplesmente enviava as cartas para fingir que na realidade Faustina Setti estava viva em Pula e completamente bem e saudável. Numa dessas sessões, eu não sei bem aquilo que se chama, mas numa dessas sessões em que Leonarda Cianciulli foi vidente de Faustina Setti, Leonarda deu-lhe vinho e nesse vinho tinha drogas tranquilizantes de forma a que Faustina acabasse por adormecer. Quando Faustina estava quase a adormecer, Leonarda deu-lhe com um machado e portanto matou-a. E agora pensem, Leonarda Cianciulli tinha apenas 1,5 m e pesava 50 kg. E quando ela foi descoberta, ninguém queria pensar, nem ninguém queria acreditar que um ser de 1,5 m conseguisse fazer algo tão brutal e tão violento. Cortou o corpo de Faustina Setti em 9 pedaços e depois disso meteu os pedaços todos num género de bidé. Não sei se lembram, mas eu disse-vos que ela era conhecida como a fabricante de sabonetes de Correggio.
Sim, malta, ela fez sabonetes e bolinhos, etc., com os corpos das vítimas. Transformou o seu corpo em bolinhos. E eu não sei se vocês se lembram quando eu disse que ela também era considerada canibal. É porque ela alimentava-se dos bolos dos corpos das vítimas e dava às suas próximas clientes. Ela matou Faustina Seti de forma a tentar salvar o seu próprio filho. Depois de matar Faustina Seti, ela usava o corpo dela para fazer bolinhos e para dar às suas próximas clientes, porque ela era vidente. E só para vocês terem noção, ela misturou açúcar, ovos, farinha, chocolate nos restos do corpo de Faustina Seti. Ela própria disse isto. A segunda vítima foi Francesca Soavi. E nesta vítima, Leonardo fez exatamente aquilo que fez com a primeira vítima, Faustina Seti. Portanto, o método foi basicamente o mesmo. Basicamente, ela convenceu Francesca a arranjar um trabalho numa escola para meninas. No entanto, Francesca nunca chegou a ir para essa escola, mas escreveu cartas como se já estivesse na escola. Cartas que depois Leonardo enviava para os seus familiares, para os seus amigos, etc. O assassinato da segunda vítima aconteceu a 5 de setembro de 1940, malta. E ela já tinha começado a assassinar pessoas, ou seja, a primeira vítima foi em 1939, deu vinho com drogas tranquilizantes. A Francesca depois cortou o corpo da mesma forma e usou o corpo para fazer bolinhos. A terceira e última vítima chamava-se Virginia Cacioppo, que era uma ex-soprano no La Scala. Para ela, supostamente, Leonardo Cianciulli conseguiu um trabalho enquanto secretária e eu não sei porque é que estas pessoas confiavam tanto na sua própria vidente. O corpo das duas primeiras vítimas era apenas usado para fazer bolinhos e o corpo de Virginia Cacioppo já foi derretido de forma a que ela pudesse fazer sabão. Portanto, enquanto as duas primeiras vítimas foram para bolos, esta última vítima, Virginia, foi usada para sabão e por isso o seu corpo foi, em vez de ser cortado em 9 partes diferentes, foi derretido. Joias, roupas, sapatos, tudo aquilo que era das vítimas e tudo aquilo que as vítimas estavam a usar no precisamente em que ela as matava, ela mais tarde vendia, por isso ela não se limitava apenas a matá-las, como se já não fosse mal o suficiente. Ela também usava os corpos delas para fazer bolinhos, sabonetes e sabão e também vendia as suas roupas. Agora vou passar à parte em que ela foi descoberta. Portanto, Cacioppo tinha uma irmã e, como eu vos disse, Leonardo Cianciulli tentava escolher sempre pessoas que não tinham laços familiares muito fortes ou laços amigáveis muito fortes e por isso ela tecnicamente falhou um bocado no caso de Virginia Cacioppo, porque Virginia Cacioppo tinha uma irmã e a irmã começou a suspeitar porque nunca mais tinha visto Virginia, não é? E a última vez que ela tinha visto Virginia foi a entrar na casa de Leonardo Cianciulli, por isso a partir desse momento a polícia conseguiu arranjar um mandato de prisão de forma a conseguissem prender Leonardo Cianciulli e depois o julgamento começou praticamente logo a seguir a isso. Aliás, Cianciulli não confessou nenhum dos assassinatos, para além de que não acreditavam que ela tivesse feito aquilo sozinha. Como eu já vos disse, ela tinha apenas 1,5 m e pesava 50 kg e por isso não acreditavam que ela pudesse fazer aquilo sozinha, porque era um ser pequenino e diz-se, não se sabe se é verdade ou não, que a levaram para aqueles sítios onde há pessoas mortas e que fizeram com que ela tentasse cortar o corpo dessa pessoa morta que escolheram para tentarem perceber se ela conseguia ou não fazer aquilo sozinha. Portanto, levaram-na para uma morgue, eu estava a tentar procurar o nome, mas levaram-na para uma morgue e tentaram provar se ela era ou não capaz de cortar um corpo completamente sozinha. Portanto, ele tinha sido destacado para a Segunda Guerra Mundial e depois tornou-se o principal suspeito nos crimes que a mãe fez para o salvar. Portanto, a mãe estava a tentar salvá-lo e acabou por fazer pior para ele. Por isso, como a mãe viu que ele estava a ser suspeito, como Leonardo Cianciulli viu que ele estava a ser suspeito daquilo que ela tinha feito, ela acabou por confessar o último assassinato. Não confessou os 2 primeiros, mas confessou o último. Porquê? Porque a irmã de Virginia, é que tinha notado pela falta dela. Já das outras 2 primeiras, ninguém notou falta, por isso ela só confessou pelo último assassinato. A 12 de junho de 1946, há uma certa viragem, uma certa mudança no caso de Leonardo Cianciulli. Porquê? Porque eles pensavam que ela não era capaz de fazer aquilo sozinha e pensavam que ela simplesmente era psicopata. No entanto, depois, os advogados que estavam por trás de Leonardo Cianciulli diziam que ela estava louca, que a mãe, durante o sono, a mãe morta, durante o sono, durante um sonho, lhe tinha dito que ela tinha de matar pessoas, que tinha de matar 3 pessoas
para que o seu filho não fosse para a Segunda Guerra Mundial. Não só isso, mas a mãe apareceu num sonho a dizer que tirava a vida aos seus 4 filhos e por isso ela tinha de matar outras pessoas, teria de matar e de sacrificar outras pessoas de forma a salvar os seus próprios filhos. Foi isto que os advogados de Leonarda Cianciulli disseram, no entanto, ninguém comprou essa história. A 20 de julho de 1946, ou seja, um mês depois disto, Leonarda Cianciulli foi condenada pelos 3 assassinatos e por um certo desprezo pelos corpos devido àquilo que ela lhes fazia. Por isso ela foi condenada a 30 anos de prisão. Depois diminuíram para 24 anos de prisão, devido ao facto dela ser um bocadinho passada da cabeça, sabem? No entanto, ela já estava a apresentar sinais de que ela já estava melhor mentalmente e por isso diminuíram a prisão para 24 anos e depois voltaram a aumentar a 30 anos devido ao seguimento de todo o caso. Portanto, 30 anos de prisão diminuídos para 24 anos de prisão, que depois foram novamente aumentados para 30 anos. Portanto, Leonarda Cianciulli foi condenada por triplo homicídio e sentenciada a 30 anos de prisão. E como eu já vos disse, mais tarde ela morreu no manicômio e ela morreu por uma hemorragia intracerebral e foi assim que nós acabamos o caso de Leonarda Cianciulli. Ela foi condenada a 30 anos em 1946 e morreu em 1970, por isso ainda faltava algum tempo para ela cumprir a sua sentença. Digam-me aquilo que vocês acharam deste caso. Eu sei que foi um bocado mórbido, ela era canibal, era assassina, fazia sabão e bolinhos no corpo das vítimas. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam-me aquilo que vocês acharam nos comentários lá em baixo. Ultimamente eu tenho tentado responder ao máximo número de comentários possíveis, mesmo que demore algum tempo, porque são sempre muitos comentários, por isso eu demoro algum tempo a responder a todos. Provavelmente que eu também estou sempre a tentar responder-vos pelo meu Instagram, que é Nikiariana, por isso se quiserem, sigam-me também por lá para estarem mais a par da minha vida. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então adeus e até quarta!